a gente sempre tem a questão dos deuses, né, na história do mundo, sempre com uma coisa mais sobre-humana, né, e sempre um visual muito atípico. Até tem deuses egípcios que tem essa questão de mistura humana com animal, e para mim sempre tem mais chance de ser alienígena do que ser um deus, assim, tipo, e a gente, no off a gente conversou um pouco sobre isso. Então, com relação a seres antropomorfos, eles correspondem... Eles estão dentro de uma categoria que seria o tipo gama, e essa tipologia gama, ela corresponde a 5%. Eu acho que o gatinho não quer ficar ali não, viu? Viu? Ela corresponde a 5%, né? Esses tipo gama. Então, antropomorfo estaria ali dentro, juntamente com seres peludos, seres robóticos, energéticos, né? Essas coisas mais bizarras, elas estão dentro dessa categoria de 5%. Os betas é 15% e o Grey, né, aquele baixinho, cabeçudo, olho preto, 80% dos casos. É o que gosta da gente. E já que a gente está falando isso, eu vou te mostrar aqui, eu escrevi um livro chamado Alienígenas no passado do Brasil. Deixa eu ver se ele tá aqui. Isso é legal. Edson, então, enquanto você procura, só uma pergunta. Já que a gente tem tantos alienígenas de diversas... Isso que até a gente estava conversando. Eu falo raça, como é que eu falo? Designação, denominação, origem... melhor falar origem, né? Seria tipologia. Tipologia. Eu já explico isso, só concluindo esse caso aqui do antropomorfo, porque é interessante essa história. O que aconteceu? Eu escrevi esse livro, que são tripulantes que foram descritos em OVNIs antes da era moderna dos discos voadores, antes de 1947. Então, da onde eu coletei isso? Depoimento de pessoas, e casos brasileiros. Tem 14 casos brasileiros em tribos indígenas brasileiras, casos retirados de jornais antigos de 1925. Tem caso aqui, por exemplo, da primeira abdução no Brasil que aconteceu em Campinas com o senhor José Florencio. Mas o que eu quero mostrar para vocês... Mas sempre no meio do mato, assim, na cidade não acontece, né? Não, na cidade de Campinas. Mas na área urbana, assim? Área urbana. Só que naquela época, 1931, não era tão populoso assim, né? Mas já era um local bem movimentado. E aí o que acontece? Em 1946, eu entrevistei o senhor Antônio da Silveira Bezerra, isso em 1987. E aí eu publiquei aqui, Gigantes de Orelha Pontuda, que eram seres altos. E esses seres, o senhor Antônio, ele fez um desenho na época que lembrava... bem simpático, inclusive. Um ser, né, com corpo de gente e cara de gato. Isso que ele está segurando na mão aqui era uma espécie de haste com uma luz vermelha, luminosa, que também já foi descrito em outros casos e tal. Agora, esse caso aconteceu no Guarujá, na Praia da Pitangueiras, quando tinha um cassino lá, em 1946, no primeiro semestre de 1946, por volta das 18 horas. O que ele viu? Ele viu esses seres de 2,10 metros de altura. Caramba, até aí tudo bem, a gente tem um brother que tem essa altura aí. Vestiam uma roupa azul metálica. Tá? Guarda esse detalhe aqui. Aí beleza, o objeto pousou, era um objeto em forma de disco, com janelinha, uma luz vermelha em cima. Ele ficou tão assustado que ele saiu de lá, só voltou no dia seguinte e viu as marcas. Depois ele comentou, né, com os parentes ali, e só em 87 lá, quando ele ficou sabendo do GUG, do Grupo Ufológico do Guarujá, que eu presidia na época, ele então chegou para nós lá e deu o depoimento e presenteou com esse desenho que ele fez em 1946 para relembrar esse caso. Agora, o que eu fiz? Eu deixei isso na prateleira durante muitos anos, porque para mim era algo totalmente bizarro, estranho, não tinha ouvido falar de nenhum caso
ufológico envolvendo um ser antropomorfo, com cara de gato Era e muito, corpo muito de gente. isolado e você achou que o cara tava só tendo uma viagem ali. Viagem na maionese, né? Mas falei assim, vou deixar, né? Porque na ufologia, como a ufologia é um festival do absurdo, a gente não pode descartar nada. Então ficou na prateleira. Até que em 1996, eu fiquei sabendo de um caso que ocorreu em Iporanga, no Vale do Ribeira, em São Paulo, interior do estado de São Paulo, e que trazia as características dessa mesma criatura. Aí eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aí. Nenhum caso tinha relação entre as pessoas, eram Não, pessoas porque ó, completamente um diferentes. foi em 1946 no Guarujá, com pessoas diferentes, e esse, uma outra pessoa em 96, Ah, nossa. 1996. Aí que eu fiz? Eu disparei para vários ufólogos brasileiros e estrangeiros para saber se eles tinham em seus arquivos ufológicos algum caso com essa tipologia. E aí, para minha surpresa, eu comecei a receber coisa. Recebi casos de Itajubá, que ocorreram em 1967, 2 casos que ocorreram em 1990 nos Estados Unidos, e eu trouxe aqui para vocês, inclusive, um caso que aconteceu na Argentina, em 1972, com um ser bem parecido. Mano, que com- bizarro isso. Ó. Essa merece um mano do céu, né? Nossa. Mano do céu! Mano do céu mesmo. Aqui, ó. E esse Tipo caso... homem-gato, assim, parece um super-herói. Esse caso aconteceu em Santa Isabel, na Argentina, em 1972. Caraca. E o que aconteceu? No dia 20, de 21 para 22 de setembro de 72, dentro das instalações de uma fábrica de automóveis ali, acho que eu não lembro de cabeça qual que era a fábrica, mas deve estar aqui escrito. A Renault, Ica Renault. O que aconteceu lá? Um funcionário viu uma dessas criaturas. E aí depois ele ficou meio assustado, saiu dali tudo, depois a criatura sumiu. Uma semana depois, desse 21 para 22, novamente um outro funcionário viu essa criatura andando ali pela fábrica. E depois um caminhoneiro que chegou lá para fazer uma entrega, né, tal, acabou também vendo do lado do carro essa mesma criatura, né? Vestindo essa roupa metálica meio esverdeada, meio azulada, né? E esse ser com cara de gato e corpo de gente. E na hora que ele aproximou, o motorista, o caminhoneiro, ele sentiu o corpo formigar, escutou uma espécie de zumbido também, bem interessante. Coisa de campo caminhoneiro tá magnético, aqui, ó. né? Então, aí um desenho, né? Uma Sim. concepção artística do caso, mas veja que muitas vezes aquilo que parece absurdo na ufologia se trata de uma tipologia real que existe, não muito frequente, logicamente, está dentro dos 5%, mas que, vez ou outra, esses seres se apresentam aqui no planeta Terra. E o mais interessante, se a gente voltar para o Egito, que nem você falou, lá nós encontraremos deuses, por exemplo, deusas, né? A Bastet, que é cara de gato e corpo de gente, e tem a Sekhmet, que é cara de leão. Então são seres... Anubis, tem vários, né? que aí já é chacal, né? É o Já chacal. seria uma cara de cachorro. É. Mas esses seres, será que não seriam vamos dizer assim, a manifestação dos egípcios endeusando algum tripulante que lá atrás já tiveram contato com esse povo, né?